A construção de novos fóruns e investimentos na segunda instância têm sido adotados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para melhorar o atendimento. Quais são os efeitos sobre a prestação jurisdicional? Como conciliar a segurança jurídica e o aumento da produtividade? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes. Ele é magistrado há 22 anos e já passou por 4 comarcas: Monte Alegre de Minas, Ituiutaba, Betim e Belo Horizonte, onde está há 11 anos e meio, dos quais 4 como desembargador. Foi também promotor de justiça por 5 anos. Doutor Gilson, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. O prazer é todo meu, Orion, de estar de volta aqui no Pensamento Jurídico para falarmos de um tema muito importante, né, que é exatamente a construção de novos fóruns, a instalação de varas, a criação de câmaras, sempre pensando no julgamento mais rápido e na diminuição da morosidade dos julgamentos de recurso. Muito bem. Obrigado pela presença. Então, teremos também os quadros aqui, o Pensamento Universitário, que estudantes de Direito, hoje da Faculdade Milton Campos, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem, então, já que o senhor já destacou a questão da importância desses investimentos aí, qual que é o planejamento para a construção ou modernização de fóruns aí da atual gestão? Desde que assumiu a gestão, o presidente Nelson Messias tem buscado investir na construção de novos fóruns a verba orçamentária que é destinada para este fim, né? São verbas que não podem ser alocadas em gastos com o pessoal, mas sim com reformas e construção de fóruns. Hoje nós temos em torno de 40 prédios que estão iniciados, né, já na gestão do presidente Nelson, e devemos concluir mais de 30 desses prédios ainda nesta gestão do Nelson Messias. E mais outros 20 a 30 fóruns ficarão ainda sendo construídos para inauguração na próxima gestão. Então, esses investimentos são feitos exatamente para dar uma melhor qualidade para os jurisdicionados, né? E para aqueles operadores do direito, juízes, promotores, defensores, advogados, todos que militam ali dentro dos fóruns. Nós temos aí no interior de Minas Gerais, fóruns em péssimas qualidades, né? Infelizmente, nas últimas gestões, poucos prédios foram feitos. Então, o presidente Nelson entrou firme nesse aspecto de construir e dar mais comodidade e mais estrutura, né, para as comarcas para desenvolver aí os seus trabalhos. Todos saem beneficiados, né, doutor Gilson? Evidentemente. Agora, é fundamental, como você disse aí, a questão da melhoria da oferta da prestação jurisdicional. Agora, é fundamental também uma boa gestão desses recursos públicos, vencendo essas restrições orçamentárias, que os dias de hoje estão muito difíceis, né? Ainda assim, o presidente Nelson Messias conseguiu dar impulso a essas obras. Conseguiu. Quando assumimos a presidência, junto com o presidente Nelson, a gente pegou o caixa com um déficit de 10 milhões de reais. E hoje já está superavitário, está havendo um pagamento em dia de magistrados e servidores, com o pagamento de verbas de atrasados que estavam aí por ser feitos, e ainda a construção de todos esses fóruns, além de investimento maciço na implantação do PJE, né? Processo Judicial Eletrônico. Processo Judicial Eletrônico, que quando assumimos tinha em torno de 15%, hoje nós já estamos com mais de 50%, e a promessa da nossa diretoria de informática é que até o final do ano a gente consiga estar com 100% implantado em todo o estado. O senhor, como é o número 2 do tribunal, digamos assim, o superintendente que lida diretamente com a administração ali, de onde vêm esses recursos? Qual que é a fórmula mágica para chegar a esse plano de obras? Nós temos o duodécimo que é repassado, né, que são 6% do orçamento. Essa verba é destinada principalmente a pagamento de pessoal. E nós temos também a arrecadação das custas e taxas judiciárias, percentual da taxa, a taxa de fiscalização judiciária, né, que é parte dos emolumentos que arrecadam os cartórios, e outras rendas, né, menores. Então, cada renda dessa tem alocação própria, né, e o presidente Nelson vem respeitando isso muito bem, né, e essas verbas que são destinadas para manutenção e construção de fóruns, elas são destinadas exclusivamente para esse fim. Razão pela qual está dando, então, esse impulso. Outra de pessoal para pessoal. Esse movimento de aceleração na construção dos fóruns, o que atende aí diversas demandas antigas, né, dos juízes e dos jurisdicionados do interior. E sem misturar
os recursos de um, as rubricas de outro, caixa disso, caixa daquilo, né? Nós estamos com uma equipe lá, técnica excelente, que foi agora contratada, tanto na diretoria financeira quanto na Secretaria de Planejamento, né? Que tem nos ajudado muito a gerir esses recursos orçamentários sem infringir qualquer norma que seja. Lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, exatamente, e sem infringir qualquer rubrica na destinação específica. Entendi. Esse perfil dessas construções, desses prédios aí, tem um projeto padrão para todos eles? Como é que é o perfil? Não, o tribunal tem um projeto, mas depende do tamanho do fórum, do tamanho da estrutura que vai ser construída. Né? Nós temos fóruns para 2 varas, para 4 varas, para 6 varas, então depende ali da estrutura, do tamanho da cidade, do movimento processual para a gente saber o tipo de prédio que vai ser construído, pensando evidentemente já no crescimento da demanda. Mas o foco é o primeiro grau, a sustentabilidade, a acessibilidade também, não é isso? Sim, tudo isso está sendo olhado e o primeiro grau está sendo olhado com muito carinho, mesmo em vista aí do orçamento ter sido reduzido. Mas nós estamos olhando com muito carinho, até buscando agora atendimento também na reposição de servidores. Muito bem. Doutor, eu vou fazer um próximo intervalo agora. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre a demanda jurisdicional do Estado, especialmente nas comarcas mais distantes. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos conversando sobre os investimentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com foco na primeira instância para melhorar a prestação jurisdicional. Nosso interessado é o superintendente administrativo adjunto do Tribunal, o desembargador Gilson Soares Lemes. Doutor Gilson, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desses investimentos, 36 fóruns novos, modernização e reformas de outros fóruns, também outros prédios aí, com foco sempre na primeira instância. Esses investimentos, eles são compatíveis com as necessidades jurisdicionais de cada comarca, por exemplo? Sim, nós deveríamos investir até mais, porque são 296 comarcas, né? Então, a BENGEP, que é a Diretoria de Engenharia de Construção, ela está sobrecarregada com esse número de fóruns, porque ficamos aí 4 anos praticamente sem construir, né, sem reformar. Então, o presidente está dando um impulso total de aceleração nessas obras, porque são várias comarcas que precisam de novos fóruns, né? E nós temos a verba para isso, que é verba destinada especificamente para isso. Então, nós estamos acelerando e no final da gestão, além da inauguração dessas, como eu já disse, o presidente vai deixar mais quase 30 fóruns ou mais de 30 fóruns para ser inaugurado na próxima gestão, exatamente buscando atender essas necessidades dos jurisdicionados das pequenas comarcas. E tudo isso está sendo feito com verba própria destinada para a construção de fóruns. Tem outra questão de engenharia, nós falamos aqui de sustentabilidade, falamos de acessibilidade, mas eu vejo sempre essa discussão que remete aí ao início da obra e que logo em seguida afeta de alguma forma o desempenho do trabalho do juiz, da juíza, do advogado, do Ministério Público Promotor, enfim, e também da atenção ao jurisdicionado, que é a questão da segurança nos fóruns. Isso está sendo observado? De que maneira está sendo feito? Como está essa situação? Está sendo observado. Todos os projetos que são desenvolvidos agora pela DENGEP na construção de novos fóruns já prevêem toda a questão de segurança com a implantação de câmaras de circuito de TV interno, né? Catracas eletrônicas, raio-x, tudo para dar mais segurança aos fóruns. O presidente está preocupado com isso, inclusive com a acessibilidade também. Os fóruns já prevê acesso fácil a qualquer pessoa especial e isso é uma virtude, porque os fóruns recebem todas as pessoas, então nós temos que ter uma acessibilidade melhor e uma segurança maior. E ali na primeira instância, nos fóruns, é que é a porta de entrada do judiciário, onde se começa a fazer justiça, não é isso? É importante investir nesse sentido, né? A vitrine do Poder Judiciário é ali na primeira instância, né, onde todos os processos são aportados, então nós temos que dar a facilidade de acesso
e também a segurança aos jurisdicionais. Agora, o investimento não é feito só na primeira instância, não. Também a segunda instância teve investimento recentemente aí sobre a criação de câmaras, não é isso? É verdade. Desde 2008 que foram criados 10 cargos de desembargadores e até então não tinham sido instalados, né? Então, nós estamos agora instalamos uma logo na posse do presidente, que foi para acomodar os diretores que deixaram, né, a administração. Eles foram acomodados nessa nova Câmara e isso não teve custo nenhum, porque, na verdade, os diretores ficavam sem jurisdição e sem uma Câmara quando retornavam. Tinham que pegar as vagas de quem assumia. Agora não, agora eles têm uma Câmara própria. Os que estão na administração são convocados juízes para substituí-los, eles retornam para os seus próprios gabinetes, né? Então isso foi criado sem custo. Estamos agora instalando 2 novas câmaras, que é uma criminal, agora já para o mês de junho, né, com 5 desembargadores, e no segundo semestre uma Câmara de Direito Privado também com 5 desembargadores. Muito bem. Agora eu vou chamar os estudantes para me ajudar a entrevistá-lo e gostaria então de convidar o primeiro estudante aí da Faculdade Milton Campos, por favor. Eu queria saber se a instalação de uma nova Câmara vai resolver o problema da morosidade da Justiça ou será necessário a instalação de ainda novas câmaras para resolver esse problema. Haja vista que se trata da vida de pessoas e até mesmo da liberdade delas. Ana Luísa, a instalação da nova Câmara Criminal, com certeza, vai melhorar muito a agilidade dos julgamentos dos recursos criminais, mas eu posso garantir que no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente já faz um julgamento numa média aí de 4 a 5 meses, que é um prazo muito rápido em termos de Tribunal de Justiça. Talvez um dos melhores tempos, né, dos tribunais do Brasil. De qualquer forma, nós estamos instalando mais essa Câmara, né, com 5 desembargadores, para melhorar essa prestação jurisdicional. Devo registrar que uma Câmara Criminal, Oriona, a estatística do ano de 2018, cada Câmara recebeu mais de 10 mil processos, né? E os julgamentos, por exemplo, de habeas corpus são feitos dentro de 48 horas. E o julgamento das apelações são feitos em torno de 4 a 5 meses. Então, nós já temos uma prestação jurisdicional bastante célere. Mas com essa nova Câmara, com certeza, a gente vai buscar dar um resultado mais rápido aos recursos para atender, evidentemente, essas pessoas que estão dependendo de uma decisão do tribunal. Pergunto-lhe se, ao perquirir a necessidade da criação dessa nova Câmara, o tribunal teve como fonte de sua preocupação a insuficiência do Poder Legislativo que poderia criar e aprovar um novo Código de Processo Penal de forma que otimizasse o julgamento, ou seja, o tornasse mais célere os atos processuais e efetivo. Micaela, a preocupação do tribunal quando procura instalar mais uma Câmara Criminal evidentemente, de dar uma vazão mais rápida aos recursos que estão submetidos a julgamento perante o nosso tribunal. E, com certeza, isso irá acontecer, embora, como eu disse, a gente já tenha um julgamento criminal aí na faixa de 4 a 5 meses, né, no que se diz respeito às apelações. Agora, com relação ao procedimento criminal, ao Código de Processo Penal e ao Código Penal, isso está a cargo do Congresso Nacional, são leis federais, né? O Poder Judiciário de Minas Gerais não tem uma ingerência junto ao Congresso Nacional, mas o presidente Nelson, como sempre foi ativo dentro da Associação dos Magistrados Brasileiros, tem feito contato com o presidente Jaime para que a associação possa procurar, junto ao Congresso Nacional, acelerar essa reforma do Código de Processo Penal e Penal, simplificando os procedimentos, o que evidentemente vai acelerar os julgamentos. Então há essa preocupação também, mas enquanto não vem essa reforma, nós estamos fazendo o que podemos aqui para que os recursos sejam julgados dentro do prazo mais rápido possível. Ok, muito obrigado. Agradecendo também a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Milton Campos. Doutor Gilson, essas câmaras, no caso a 8ª Câmara Criminal, como você disse aí, ela vai, quando em funcionamento, herdar ações feitas dessas outras câmaras ou não? Não. A 8ª Câmara Criminal que vai ser instalada, ela vai pegar os novos processos.
Então, ela vai recebendo novos processos até a medida em que ela esteja na média das outras câmaras. Então, ela vai receber os recursos novos, mas com o tempo ela vai ter uma distribuição maior, né, em relação às outras, para que possa chegar no mesmo nível. Então não ocorre uma redistribuição, digamos assim, Não né? ocorre. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco, sim, o senhor analisasse para a gente essa relação entre a segurança jurídica também e o aumento da produtividade. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos falando hoje sobre os investimentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na primeira instância e segunda instância para melhorar a prestação jurisdicional. O nosso entrevistado é o superintendente administrativo adjunto do Tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes. Doutor Gilson, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito dessa relação da segurança jurídica e o aumento da produtividade. São conflitantes? Não, nós estamos buscando instalar essas novas câmaras exatamente para dar uma vazão mais rápida, né, nos processos, nos recursos que tem aportado no Tribunal de Justiça. E esse aumento da produtividade, ela não vai contra a segurança jurídica, porque nós, se temos mais magistrados para julgar os recursos, eles terão mais tempo de apreciar todas as teses, né, e de respeitar as súmulas dos tribunais superiores, de respeitar a repercussão geral em alguns recursos julgados pelo Supremo ou recursos repetitivos julgados pelo STJ. Então, o aumento do número de magistrados e de desembargadores vai dar mais tranquilidade no julgamento e eu acredito que mais segurança jurídica, porque se estamos respeitando aquelas teses que já foram firmadas pelos tribunais superiores, nós estamos garantindo ao jurisdicionado um julgamento dentro daquilo que já foi decidido várias vezes, ou seja, nós estamos mantendo uma segurança jurídica, ou seja, um padrão de julgamento. O senhor falou no bloco anterior a respeito do tempo razoável do processo, no tribunal em média de 4 anos ali. Não, 4 meses. 4 meses, desculpa. No processo todo, primeira instância, segunda instância, enfim, o tempo do processo. Existe um tempo razoável de um processo que a gente pode compreender de quanto seria? É difícil, Orion, a gente definir um tempo razoável do processo de uma maneira genérica, porque cada processo tem um procedimento próprio, né? Se você, por exemplo, inicia um inventário, o inventário pode durar de 2 meses a 10 anos, dependendo se as partes vão conseguir juntar ao processo a documentação necessária para a transferência dos bens aos herdeiros. Então, isso não depende muito do magistrado, depende muito mais das partes em levarem até o processo toda a documentação relativa a imóveis, a bens e direitos, para que o magistrado possa fazer a partilha. Então, isso não fica a cargo do magistrado, né? Por exemplo, o inventário feito no cartório é feito em 30 dias, porque as partes levam a documentação necessária e já sai pronto, né? Mas um outro processo civil, por exemplo, de uma busca e apreensão, pode ser julgado em 2, 3 meses, né? Então, nós temos que buscar aquilatar o tempo razoável do processo dentro de cada processo, dentro do objeto de cada processo. E é isso que os magistrados de Minas têm procurado fazer e a administração do tribunal tem procurado dar melhores condições exatamente para que isso ocorra. Além de obras físicas, o tribunal também tem investido em modelos de julgamento, como o processo, o senhor falou aí, judicial eletrônico, e também modelos de conciliação, buscando a pacificação social, em vez de um processo em que seja aquela interferência na vida dos conflitantes das pessoas, né? Como é que tem sido esse investimento? Olha, o tribunal tem investido muito na implantação do processo judicial eletrônico, nós já estamos com mais de 50% e vamos concluir ainda nesse ano de 2018. Nós estamos investindo também no Pontualidade, que é um programa que foi instalado de forma que 15 assessores ficam no Tribunal de Justiça e as comarcas que estão sem magistrados remetem online os processos para esses assessores que vão formular decisões e temos 2 juízes que ficam por conta de corrigir essas decisões e devolver online para essas comarcas que estão sem magistrado. Então, esse projeto tem sido muito elogiado, né, inclusive pelos ministros do Supremo Tribunal. Por quê? Porque tem dado resposta àquelas comarcas que, infelizmente, nós não temos magistrados, né? E não terão.
Nós estamos com um concurso em andamento, que deve finalizar no final do ano, e vamos atender várias comarcas com o novo concurso. Mas aquelas que ainda estão sem magistrados, esse programa Pontualidade, que foi implantado nessa gestão, tem atendido os julgamentos e decisões urgentes de forma online, com 2 magistrados exclusivamente para isso. Garante agilidade e efetividade. E, além disso, tem implantado no tribunal também o sistema eletrônico de informação, que são para trânsito de informação entre magistrados e o tribunal, e entre o tribunal e os órgãos públicos, né? Então, essa implantação tem facilitado também a circulação de documentos e informações. Daqui a pouco o senhor fala então do modelo da conciliação. Eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Eu trouxe aqui uma obra, um romance brasileiro, Orion, do psicanalista, escritor e cientista Augusto Cury, que tem o título O Homem Mais Inteligente da História. Esse livro ele é uma sequência de um outro livro do Augusto Cury, que é O Futuro da Humanidade, onde ele trata sobre um estudante de medicina que se torna um psiquiatra, né, que é Marco Polo, e ele procura tratar as pessoas com doença mental de forma diferente daquela forma tradicional, né, com aplicação de medicamentos, com segregação, né? Ele procura tratá-los com diálogo, com carinho. E o Marco Polo ele é um cientista, ele é um estudioso, ele é um pensador, né, que desenvolve uma forma diferente de tratar as pessoas, de estudar a mente das pessoas, né? Esse é o livro anterior, O Futuro da Humanidade. E ele, nesse livro, ele vai para Jerusalém, onde, então, ele é desafiado a estudar a mente de Jesus. E ele é um ateu, né? Mas desafiado, ele concorda e eles formam uma mesa redonda para discutir de forma científica, né? Como que Jesus tratava as perdas, as frustrações, como que ele tinha equilíbrio emocional e como que ele formava pensadores. Né? Então, o livro é fantástico, ele estuda também sobre Maria, né? A personalidade de Maria, uma pessoa que tinha uma autoestima elevada, porque mesmo passando por sérias dificuldades, ainda previa que seria bem-aventurada por ter sido escolhida para gerar o filho Jesus, né? E quando ele começa a estudar, então, a mente de Jesus, ele se impressiona muito, porque, embora ateu, ele descobre que ele tinha uma mente fantástica, que a religião e a ciência ainda não conseguiram estudar mais profundamente. Então, é um livro fantástico que eu indico, com certeza. Muito obrigado pela indicação. Muito bem, voltando aqui ao nosso tema, nessa reta final do nosso programa aqui, a questão do modelo da conciliação, da pacificação social também, o tribunal tem expandido centros, né, de conciliação? São os centros judiciários que são os julgamentos pré-processuais, os sejusques, né? Então, o tribunal tem investido na instalação desses sejusques. A desembargadora Mariângela, que é a terceira vice-presidente, tem feito grandes acordos aqui, como foi o acordo agora entre o Estado e os municípios em relação aos repasses que não vinham sendo feitos. Que são constitucionais, né? São constitucionais. Fizemos um acordo gigantesco, talvez o maior acordo que tenha sido feito no Brasil aí, em conciliação. Quase que um pacto político, né? Um pacto político, né, que resolve o problema não de imediato, mas de forma parcelada, de um repasse que o governador não tinha como fazer e os municípios não têm como sobreviver, né? Então, esses e outros acordos que têm sido feitos têm facilitado muito a jurisdição, né, desafoga a jurisdição. E também o presidente tem buscado agora investir nos juizados especiais, né, para que dê mais estrutura aos juizados e que as conciliações possam resolver de forma mais rápida os conflitos. Muito bem. Bom, eu comecei aqui com o desembargador Gilson Soares Lemes, que é superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí sobre os desafios da gestão e os investimentos na primeira instância e segunda instância para melhorar, agilizar aí a prestação jurisdicional. Doutor Gilson, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, Ariel. Sempre Nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.